Oi, eu sou o Thiago Filomeno, especialista em marketing digital político, e hoje eu vou dividir uma história de um candidato a deputado federal, que é meu cliente aqui no Hub, para mostrar através do exemplo dele o porquê que as personas são tão importantes na criação de um planejamento de quem tem o objetivo de conquistar voto na próxima eleição através de um trabalho profissional de rede social. E eu costumo dizer que a definição das personas, a criação das personas e do público-alvo é a parte mais importante do planejamento de marketing digital para um político. Porque se você erra na definição da sua persona ou no conteúdo que você vai apresentar para a sua persona, é muito possível que você desperdice o investimento que você vai fazer em impulsionamento no Facebook e no Instagram, mostrando o conteúdo errado para o público errado, e você não consegue trazer esse público para o seu público quente, para o seu público de eleitores potencial, e não vai conseguir converter ele em voto lá na frente na eleição, depois de um ano de trabalho. Mas deixa eu contar essa história de uma forma mais detalhada, que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Entrou aqui no Hub um candidato a deputado federal, que era deputado estadual, já era deputado estadual, e que ele era muito bem votado e muito bem conhecido em duas regiões do estado dele. E ele entendia que para ser deputado federal, para se eleger deputado federal, ele precisaria abrir uma nova frente de trabalho numa terceira região no estado dele. Então a gente vai chamar aqui de região 1 e 2, as duas regiões onde ele já é conhecido e ele já tem eleitores, e de região 3, essa nova região onde ele quer ampliar o território eleitoral dele. Então o primeiro pensamento dele e da equipe dele foi: qual é o assunto que essa região 3 gostaria de ouvir e que eu, como candidato a deputado federal, poderia falar e poderia tentar resolver, um problema que eu poderia tentar resolver para essa região. E eles encontraram em conjunto um assunto que ele era um assunto super importante, super relevante para a região. O candidato ele tinha até bastante autoridade para falar desse assunto, ele conhecia do assunto, e o mais importante, lá na região existia um número grande de pessoas que se encaixavam nessa persona, enfim, nesse público que gostaria de ter esse problema resolvido. E foi nesse momento que eu fui chamado para ajudar a montar o planejamento de marketing digital para eles chegarem nas pessoas dessa região 3, que é um público novo para eles. Quando eu trouxe o trabalho para dentro do Hub, eu comecei a discutir com a minha equipe, a primeira parte do trabalho foi a parte mais fácil de montar as personas e o público para a região 1 e 2, até porque o candidato já conhecia bem quem era o eleitor dele, quem era o público dele. E aí a gente chegou na definição da persona 3 dessa região nova. Quando a gente definiu a persona, a primeira impressão foi de muito otimismo, porque a gente percebeu que o conteúdo que o nosso candidato tinha era bom, que as personas que a gente criou gostariam muito de ouvir esse conteúdo que o candidato tinha para falar, e que tinha um volume grande de gente na região que poderia comprar essa ideia. Só de analisar essas três variáveis eu já consigo entender que funcionaria muito bem o nosso trabalho de colocar dinheiro em impulsionamento do Facebook e do Instagram para pegar as pessoas dessa região e trazer para dentro do nosso público quente, que é o nosso público de eleitores potencial, para fazer um trabalho de mantê-las aquecidas de hoje até a eleição e pedir o voto para elas e converter em voto nas eleições do próximo ano, depois de 10 meses, 11 meses de trabalho. Porém, o que nem sempre fica tão visível e é tão evidente quando a gente faz o planejamento dessas personas e a construção dessas personas e do conteúdo que a gente vai apresentar para elas, é a compatibilidade entre as personas e a compatibilidade entre os conteúdos. Então, os conteúdos que eu vou fazer, que eu vou gerar para cada uma das personas, eles precisam fazer sentido entre eles. Afinal de contas, é o mesmo candidato que está desenvolvendo o discurso, que está fazendo o discurso. E as personas também precisam ser compatíveis entre elas. Então, o conteúdo da minha persona 1 ela não pode ser ruim para a minha persona 3 e vice-versa, porque senão a gente cria uma incompatibilidade de conteúdos e personas. Isso pode gerar um problema dentro das nossas redes. Então, nesse caso específico, por exemplo, o nosso candidato tinha um bom discurso para a persona 3 e para a região 3, mas essa persona da região 3, ela não aceitava muito bem o discurso do nosso candidato para as personas 1 e 2.
Então isso poderia gerar um ruído muito grande na comunicação com essa persona 3, porque o objetivo é trazer essa persona para dentro do nosso público quente, que é o nosso público de leitores potencial, e ali dentro quando ela chega nesse público quente, a ideia é mostrar 100% dos meus conteúdos para essa persona, porque o objetivo é manter ela aquecida de hoje até a eleição, e a melhor forma de você manter um público ou uma lista aquecida é tendo o relacionamento mais estreito possível com esse público ou com essa lista. Então isso significa mostrar o maior número de conteúdo possível para eles. E a gente faz isso através de impulsionamento. Então a gente já tem claro que o conteúdo que a gente vai gerar para a persona 1 e 2 não agrada muito a persona 3. Isso significa que quando eu for produzir os meus conteúdos, 70% do conteúdo que eu gerar, que vai ser o conteúdo da persona 1 e 2, eles vão desagradar a persona 3. E apenas 30% vão ser um conteúdo adequado para aquela persona, apesar de que ela vai receber todos os conteúdos que a gente criar. Então, existem duas hipóteses que podem acontecer nesse caso. A primeira hipótese é, vamos supor que a minha persona 3 adore economia, mas não goste muito de educação, por exemplo. Eu vou gerar 30% de conteúdo sobre economia, que ela vai se engajar, que ela vai gostar, e eu vou gerar 70% de conteúdo sobre educação, que ela não vai querer ver, não vai se engajar e ela vai ignorar. Nesse caso, qual é o prejuízo que a gente tem? A gente vai estar colocando dinheiro para mostrar um conteúdo para ela e a gente vai estar desperdiçando esse dinheiro porque a gente sabe que 70% do dinheiro que eu estou colocando não vai chegar a atingir o objetivo que a gente quer, ela não vai chegar tão quente na próxima eleição porque eu não vou estar mostrando 100% do meu conteúdo para ela. E esse ainda é o melhor cenário. O cenário 2 seria essa mesma persona da região 3, gostar muito de economia e odiar quem fala de educação, por exemplo. Não é simplesmente o fato de desconsiderar, ela odeia quem fala sobre educação. E aí a gente corre um sério risco de essa pessoa se transformar num hater, como a gente fala em rede social, que é um odiador do nosso candidato. E aí, além de não engajar com o nosso conteúdo sobre educação, ele vai começar a falar mal do nosso candidato, ele com certeza vai chegar lá na frente e não vai votar no nosso candidato, e ele pode tirar muita gente que está dentro desse nosso público quente, ele pode convencer muita gente de que aquele não é o melhor candidato para aquela região e até para a região 1 e 2 dos eleitores que estão aqui embaixo, que já estão acostumados com o discurso desse candidato, desse deputado que era deputado estadual e quer virar um deputado federal. Então a decisão, nesse caso, no final das contas, ela foi baseada em dados, baseada em números, que eu vou te apresentar rapidamente aqui para vocês entenderem como é que a gente chegou nessa decisão. A nossa região 1 e região 2, que já eram as regiões onde o nosso deputado era conhecido, já tinha a sua base eleitoral, elas tinham aproximadamente 2 milhões de eleitores no somatório das duas regiões. E essa região 3 que ele estava querendo abrir tem aproximadamente 600 mil eleitores. Ele entende que para ele se eleger deputado federal ele precisa de 90 até 100 mil votos, mais ou menos. Então, num trabalho de rede social, para a gente criar um público eleitoral potencial, nosso público quente, se a gente criar um público de 100 mil pessoas, é mais do que o suficiente para a gente entregar para esse deputado o resultado que ele espera das redes sociais, porque as redes sociais não são a única estratégia que ele vai utilizar de comunicação na campanha dele. Ele tem o contato corpo a corpo, ele tem as visitas, ele tem as lideranças políticas que fazem parte do núcleo dele, mas se a gente conseguir construir esse público de 100 mil pessoas, é muito possível que as redes sociais entreguem para ele uma boa quantidade de votos que vão ajudar bastante a ele conquistar o objetivo dele de se eleger deputado federal. Então, quando a gente analisou esse cenário de que a gente tinha 2 milhões de eleitores para criar um público de 100 mil pessoas, a gente entendeu que era muito possível fazer esse trabalho só na região 1 e 2, sem precisar ir para a região 3 correndo esse risco de repente, trazer a pessoa errada para dentro da nossa base, que não ia trazer um resultado conforme a gente esperava. Então, isso significa, eles até me perguntaram, Tiago, isso significa que eu devo abandonar a região 3 e esquecer? Não, em hipótese alguma. Eu acho que político deve sempre buscar ampliar a base eleitoral, ampliar território eleitoral.
Mas, como eu falei antes, ele tem diversas estratégias de comunicação para chegar nessa região 3. E dentre elas as lideranças, as visitas, e no período eleitoral, no período de campanha, a gente tem toda a mídia tradicional que vai trabalhar para isso também, televisão, rádio, adesivo de carro, distribuição de santinho, de material gráfico, esse tipo de coisa. Então, não significa abandonar a região, significa que para uma estratégia de impulsionamento, onde você vai comprar visualização, vamos dizer assim, comprar engajamento para construir o seu público eleitoral potencial, esse público eleitoral ele tem que ser potencial, ele não pode ser um público grande que eu consiga construir, mas que eu não vá depois conseguir converter em voto, porque aí o candidato não vai ter o resultado que ele espera. Se você se identificou com essa história de alguma forma ou ficou com alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer em responder. E não se esqueça, tomar decisão baseado em dados é sempre o melhor caminho para transformar likes em votos.